Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Boanerges. Estamos aí no nosso 13º módulo, falando agora sobre os Evangelhos, dando aí continuidade à nossa última aula falando sobre os Evangelhos. Vamos falar sobre a adolescência de Jesus. Bom, vamos tentar, da melhor forma possível, explicar, para que haja uma compreensão aí, tá, no nome de Jesus, sobre esse assunto. Aonde Jesus esteve, dos 12 anos até os seus 30 anos de idade? Como é que os evangelhos não mencionam, explicitamente o que ocorreu, com Cristo Jesus, dos 12 aos 30 anos de idade? Muitas pessoas se sentem na liberdade, de conjecturar, e conjecturar é contar uma história, que não fuja aí do contexto bíblico, tá? Alguns sugerem que nesse período, Cristo se afastou da Palestina, para viver em algum lugar aí do Extremo Oriente. Outros propõem que nessa época ele tenha aí se ausentado da Terra para visitar outros planetas. Absurdo, né? Já um terceiro grupo, alega que ele permaneceu na Palestina, vivendo uma vida moral relativamente, depravada, que coisa mais louca ainda. Mas por mais originais que sejam essas teorias, não passam de meras especulações humanas, destruídas aí, tá? Destituídas aí de uma base bíblica e de uma comprovação histórica. A despeito do silêncio bíblico sobre esses 18 anos aí da vida de Jesus, existem fortes evidências bíblicas, tá, de que ele, continuou residindo, em Nazaré até o início do seu ministério público. Somos informados de que após a sua visita a Jerusalém, aos 12 anos de idade, Jesus regressou então com José e Maria para Nazaré e lá ele era submisso, tá? Lucas 2:51. Ele foi criado, naquela mesma cidade, Lucas 4:16. Ele também foi de Nazaré da Galileia para ser batizado por João o Batista, no Rio Jordão, Marcos 1:9. E que após o aprisionamento deste, Jesus, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, Mateus capítulo 4, versículo 12 e 13. Por haver residido em Nazaré todos esses anos, Jesus era conhecido pelos seus contemporâneos como Nazareno. Mateus 2:23, Mateus 26:71, Marcos 1:24 e por aí afora. Tem uma série de versículos que vão informar sobre isso. Eu tenho uma apostila, caso você ainda não tenha acesso a essa apostila, é só me pedir, será um prazer te dar. E os seus seguidores, como a seita dos Nazarenos, Atos 24:5. Próximo ao final do seu ministério público na Galileia, Jesus retornou a Nazaré, qualificado ainda nos evangelhos a sua terra, Mateus 13:54, Marcos 6:1, sendo reconhecido pelos próprios nazarenos como o carpinteiro, Marcos 6:3, o filho do carpinteiro, Mateus 13:55, ou seja, eles jamais teriam o conhecido como tal se ele não houvesse ali exercido tal profissão naquela cidade antes aí do início, do seu ministério público. Algumas pessoas alegam que João Batista não conhecia Cristo até ser batizado por ele, apesar de Jesus ser aí primo de João Batista, tá? Porque Jesus havia se mudado para Nazaré e para uma outra localidade. Enquanto Jesus permaneceu em Nazaré da Galileia, Marcos 1:9, João Batista residia na Judéia, Lucas 1:39 ao 40, 65 e 80. Além disso, a questão envolvida não era tanto o relacionamento pessoal entre eles, mas o fato de que João não haver até então ter identificado quem seria, o prometido, o Messias, Mateus 11:2 e o capítulo 3, Lucas 7, do 18 ao 19. Embora Jesus houvesse aí, exercido a profissão na carpintaria em Nazaré até os seus 30 anos de idade, suas atividades durante esse período não foram aí registradas nos evangelhos por não serem tão significativas quanto aos eventos ou os eventos relacionados com o próprio ministério de Cristo. Não podemos então nos esquecer de que os evangelhos não são biografias exaustivas de Jesus, e sim um evangelho com conteúdo biográfico,
né, restrito ao seu específico propósito salvífico, né, João 20, 30 ao 31. Jesus, já com 12 discípulos, em plena pregação, recebeu a notícia da morte de João Batista, ordenado aí pelo rei Herodes, né, Antipas, filha de Herodes, e o grande, né, em vingança pela atitude de João haver aí condenado publicamente o rei, né, que havia violado os 10 mandamentos aí da lei judaica. Mateus vai relatar que Jesus retirou-se para um lugar deserto e o povo saiu em sua direção. Logo em seguida, Jesus realiza o milagre dos 5 pães e os 2 peixes, né, matando a fome aí, né, da multidão que estava com eles ali, que era 5.000 pessoas. Jesus, né, rumou com os seus discípulos para o templo de Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ao entrar, né, foi aclamado como Filho de Deus. Logo que chegou, causou um tumulto, destruindo barracas, né, e limpando o templo, né, onde estava sendo feito aí o comércio. Jesus vai celebrar a Páscoa, a última ceia, quando o anúncio se seria traído, né, aí pelo um dos seus apóstolos, Judas Iscariotes. Na mesma noite, Jesus segue para o jardim de Getsêmani, na encosta do Monte das Oliveiras, para ali orar, né, em companhia de Pedro, Tiago e João. A traição de Judas, ela foi confirmada por 30 moedas de prata e um beijo na testa. Jesus foi revelado e preso. Os soldados levaram Jesus para o encontro de Caifás. Jesus foi acusado, né, de desordem, né, foi acusado aí de criar uma revolta em Israel. Em seguida foi levado à presença de Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Depois, né, por ser da Galileia, foi levado a Herodes, filho que governava a Galileia. Herodes zombou de Jesus, né, e Pilatos então devolve ele, levando a punição, né, e carregando a cruz e crucificação, tá? Sendo aí morto, colocado em um túmulo fechado com uma grande pedra. O Evangelho, né, conta, né, que havia visita no túmulo, né, Maria, né, ela encontra a pedra totalmente removida, ela fica toda, né, preocupada com o evento, preocupada com toda aquela situação, né, e ela sai dali, ela sai correndo desesperada, porque ela fica sem entender o que está acontecendo, embora parece que ela vai se esquecer da promessa de Jesus, mas naquele momento o anjo do Senhor, né, aparece a ela e diz a ela que Jesus já está vivo e já está se movimentando. Então, quando a gente pega o contexto histórico, né, de Jesus, há um vazio, um lapso temporal, né, entre esses 18 anos de Jesus. Então não se tem tanta informação sobre o Messias, assim, sobre seu momento, né, de adolescência, jovem. Não se tem. Jesus aparece publicamente com 30 anos de idade e tem todo o evento, né, ali. Os apóstolos, com isso, né, os 12 discípulos que se tornaram apóstolos, eram homens totalmente comuns, a quem Jesus, né, tinha escolhido de maneira extraordinária, né? Ele escolheu ali pescadores, cobradores de impostos, pastores, né? O martírio, né, dos apóstolos foi anunciado por Jesus, né? Lucas 11:49, por isso diz também: a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos mandei, e eles matarão uns e perseguirão aos outros, até pelos pais, irmãos e parentes, amigos, sereis entregues e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiado por causa do meu nome. Lucas 21:16-17. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. João 15:19. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobo, eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão na sua sinagoga, e sereis conduzidos à presença de governadores e dos reis por causa aí de mim. Mateus 10:17. Esta palavra diz respeito aí também aos crentes do mundo em geral, né, com todos aqueles que passam a ter um relacionamento aí com Jesus. Abro um parêntese para trazer uma reflexão, tá? O evangelho pregado em nossas igrejas inclui a possibilidade, sim,
também do sofrimento por amor a Cristo? Ou anunciamos somente a prosperidade, a fartura, a longevidade ou a saúde? Será que poderíamos fazer, né, o que eles fizeram de fato? Será que os atuais fiéis cristãos conseguem propagar esta mensagem de Jesus de Nazaré da mesma forma que foi propagada pelos apóstolos? Bom, conhecendo um pouco do chamado, né, dos apóstolos, a gente vai ver, né, de fato como eles morreram. Mateus, após a ressurreição de Cristo, ele passou a pregar, né, para os judeus, fez do seu próprio país seu campo missionário. Apesar disso, morreu na Etiópia, né, como Marte. Era também chamado de Levi, cobrador de imposto, classe muito odiada aí na época de Jesus, por cobrar impostos de judeus para ser entregue às autoridades romanas. Nos domínios de Herodes, Antipas, em Cafarnaum, Marcos 2,14, Mateus 9, do 9 ao 13, né, Mateus 10, 3, Atos 1, 3, né, percorreu a Judéia, a Etiópia e a Pérsia, pregando e ensinando a várias versões sobre a sua morte, né, a teoria morrido a espada, né, na cidade aí da Etiópia. André, esse é o apóstolo, tá? Esse apóstolo era filho de um pescador da Galileia, o nome Jonas, e era irmão de Pedro. Ele vivia em Cafarnaum e era um seguidor de João Batista antes de ser apresentado a Jesus. Ao vê-lo, reconheceu imediatamente como sendo o Messias e foi o seu primeiro apóstolo. Conta a lenda, então, até que foi para a Grécia e pregou na província de Acaia, província romana que com a Macedônia formava a Grécia. Ali, então, tornou-se mártir e foi crucificado numa cruz em forma de X e não foi pregado, mas, né, para o seu sofrimento, né, para que o seu sofrimento fosse prolongado. Ele foi então crucificado e a cruz, né, pregou ao povo até morrer. Séculos mais tarde, né, seus restos mortais foram levados para a Escócia, um navio que os naufragou em uma baía, que assim foi denominado a Baía de Santo André. Santo André então pregou na Grécia, na Ásia Menor, foi discípulo de João Batista, de quem ouviu a seguinte informação sobre Jesus: eis aqui o Cordeiro de Deus. André então comunicou as boas notícias a seu irmão Simão Pedro, e achamos o Messias, João 1,35 e Mateus 10, 2. Temos também aí Filipe, tá? Filipe, natural de Betsaida, cidade de André, e Pedro, né, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, a quem trouxe o amigo Natanael, João 1, 43 a 46, diz-nos Pilacrates, né, um cristão que foi bispo de Éfeso durante o século II, que Filipe, ele foi para a Ásia e foi sepultado em Hierápolis, né, pregou na Frígia, tá, e morreu como mártir em Hierápolis e foi enforcado de encontro com um pilar em Hierápolis, Frígia, Ásia Menor. Bartolomeu, as fontes da igreja primitiva são muito confusas quanto a este apóstolo. Diz a lenda que ele foi morto a chicoteadas. O seu corpo foi então colocado num saco, né, e atacado ao jogado ao mar, tendo sido então identificado como Natanael, natural de Caná da Galileia, recebeu de Jesus uma palavra edificante: eis aqui um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Mateus 10, 3 e João 1, 45 ao 46. Ele exerceu seu ministério na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e a Mesopotâmia, pregando e ensinando. Foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Outros dizem que teriam sido golpeados até a morte. Simão, o seu passado também é muito obscuro, mesmo durante a vida de Cristo. Esta é uma teoria, né, que por ele ser do partido aí do Zelote, e todos os, né, partidários foram massacrados por Roma lá no ano 70, quando os zelotes tomaram a Jerusalém. O zelote foi crucificado dos seus atos, né, com os apóstolos. Nada se sabe, e está incluído na lista ainda com os 12 em Mateus 10, 4, Marcos 3, 18, Lucas 6, 15, Atos 1, 13
julgava-se que morreu aí crucificado. Temos o Tiago Menor. O Tiago Menor, ele pregou aí na Palestina, no Egito, sendo ali crucificado, filho de Alfeu, Mateus 10:3. Missionário na Palestina e no Egito, segundo a tradição, martirizado, significado de martirizar, impor martírio a, ou martirizou o condenado com castigo, torturou, causando aí grande sofrimento a si mesmo, martirizava-se após a morte da mãe, martirizava-se diante de tantas pobrezas, diante da etimologia, origem da palavra martirizar. Provavelmente no ano 62 escreveu uma das epístolas bíblicas, foi aí precipitado, de um pináculo do templo de Jerusalém ao solo, a seguir foi atacado, por se recusar denunciar os cristãos sendo apedrejado até a morte, e por ordem do sumo sacerdote Ananias. Judas Tadeu foi quem na última ceia perguntou a Jesus: Senhor, por que te manifestará a nós e não ao mundo? João 14, 22 ao 23. Nada, então assim, nós temos que nada se sabe da vida de Judas Tadeu depois da ascensão de Jesus. É autor de uma das cartas do Novo Testamento, a carta de Judas. Diz a tradição que ele pregou o evangelho na Mesopotâmia e dessa Arábia, Síria e também Pérsia, aonde foi aí martirizado juntamente com Simão o Zelote. Judas, filho de Simão Iscariote, ele, o traidor de Jesus, que o traiu por 30 moedas de prata, enforcou-se um dia após entregar Jesus às autoridades judaicas, tirou a sua própria vida e não acreditou aí no perdão de Deus. Mateus 26, 14 a 16 e 27, do 3 ao 5. Vemos duas interpretações para o seu ato, que ele enforcou em um outro relato, que ele se atirou. Todavia, Judas, perdeu a vida. Temos Pedro, do grupo dos apóstolos, pescador, natural de Betsaida. Ele confessou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, Mateus 16:16, foi aí testemunha da transfiguração, Mateus 17, do 1 ao 4, negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu e entendeu seu verdadeiro chamado. O seu primeiro sermão foi no dia do Pentecostes, segundo a tradição, por volta aí sua volta no ano 68 depois de Cristo, lá em Roma, durante a perseguição de Nero aos cristãos, sofreu um martírio, pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia. Este esteve em Roma, foi crucificado, e ele pediu para que pudesse ser crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de ser aí crucificado da mesma forma como Jesus foi crucificado. Tiago, o maior, natural de Betsaida, Galileia, pescador, Mateus 4, 21 e Mateus 10, 2, filho de Zebedeu, irmão do também apóstolo João, era chamado de filho do trovão por Jesus. Ele sofreu martírio em 44 depois de Cristo, quando Herodes Agripa mandou prender Pedro, Pedro, e ele foi decapitado em Jerusalém, e foi o primeiro dos apóstolos a morrer aí pela fé. Depois temos João, pescador, filho de Zebedeu, Mateus 4, 21, único que permaneceu perto da cruz durante o tempo todo, João 19, 26 ao 27, era irmão de Tiago maior, o primeiro a crer na ressurreição de Cristo, João 20, do 1 ao 10, foi o que viveu mais tempo liberto da ilha de Pátimo pelo imperador Nerva, 96 depois de Cristo, regressou a Efésio, teve a morte natural em uma idade bem avançada, o apóstolo que recebeu de Jesus a missão de cuidar de Maria, os discípulos que Jesus amava, João 13, 23. A tradição relata que João residiu aí na região de Efésio, aonde fundou várias igrejas. Na ilha de Pátimo, no mar Egeu, para onde foi aí desterrado, teve as visões que estão referidas no livro de Apocalipse. Após a sua libertação, ele teria retornado a Efésio, foi aí metido numa cadeira de azeite,
em ferver em Roma, mas escapou-se ileso, declarando, né, que de fato Jesus deixou claro que ele não morreria, né, desta forma. Ele morreria aí de morte natural, e de fato foi o que aconteceu. Teve uma morte natural com uma idade de 100 anos aproximadamente. Temos Tomé. Tomé, dizem que trabalhou na Índia, outros que nos arredores da Pérsia. A seita cristã Malabores, né, de São Tomé, o considera seu primeiro líder e mártir. Alguns historiadores dizem que morreu a flechada enquanto orava. Só acreditou na ressurreição de Jesus depois que viu as marcas, né, da crucificação. João 20:25. Segundo a tradição, a sua obra de evangelização estendeu-se à Pérsia, Pártia e Índia, né? Consta o seu ministério que se deu por ordem, tá, do rei, né, de Milapura, na cidade indiana, né, de Madras, no ano 53 da era cristã. Paulo, então, ele não conviveu com Jesus, e nem por isso deixou de ser o mais importante. Pelo contrário, é considerado o responsável aí pela conversão dos povos gentios, e até explanou com os demais apóstolos essa necessidade. O seu nome era Saulo, judeu numa cidade romana, um soldado e chefe de uma guarnição romana. Perseguiu e matou inúmeros cristãos, e a caminho de uma cidade chamada Damasco, Deus fala com ele, Jesus Cristo fala com ele. A partir daquele dia, a sua vida mudou, o seu nome passou a ser Paulo, aquele que é menor entre todos. Pouco tempo depois, já estava atuando com os discípulos. Enfrentou uma rejeição no início, pois vinham ainda com um perseguidor, mas o tempo foi o maior aliado, pois tornou-se um dos primeiros missionários, e esse tempo perdurou aí num período de 14 anos, tá? Morreu como mártir, sendo decapitado no mesmo ano de Pedro, e pelo mesmo motivo, mas em ocasiões diferentes. Não era apóstolo oficialmente, pois não foi um dos escolhidos de Jesus. Foi considerado apóstolo de gentios por causa da sua grande obra missionária nos países gentílicos. Ele foi um dos primeiros a ver que não só os judeus podiam ser batizados, mas todos, gregos, romanos e egípcios. Assim ele acreditava, né, que não só os judeus podiam ser batizados e se tornar cristãos. Ele escreveu várias cartas, né, para as localidades por onde passava. Foi decapitado em Roma por ordem, né, do imperador Nero. Lucas era um médico, não conheceu Jesus pessoalmente, tá? Ele recolheu inúmeros relatos, né, principalmente dos apóstolos. Ele escreveu o Evangelho. Notamos então uma linguagem mais robuscada com os termos relatados aí, e mais profundo. Vemos também uma atenção especial, né, para com a infância de Jesus. Ele também escreveu o Ato dos Apóstolos e foi então enforcado em uma oliveira lá na Grécia. Matias, ele foi escolhido para substituir Judas Iscariote. Diz que exerceu seu ministério em Judá, Alexandria e Macedônia. Teria sido martirizado na Etiópia. E Tadeu, ele não há relatos aí sobre a sua morte, né? E temos um gráfico, né, da determinação aí de Cristo, né, em questão aos seus, né? A base da ordem foi dado a eles a autoridade absoluta do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, a esfera da atuação dos discípulos. Isso baseou-se em todas as nações, em todos os mundos. A mensagem a ser divulgada é o Evangelho. Quem teria a oportunidade de ouvir, né, e responder? Toda criatura, pessoas de todas as nações. O objetivo deste trabalho, de fato, era fazer discípulos. O que é necessário para ser salvo? Se tornar discípulo é assumir o compromisso da obediência total em Cristo. Ficando por aqui então a nossa última aula sobre os evangelhos. Te agradeço, né, em nome de Jesus, você que tem acompanhado até aqui, tá bom? Que Deus lhe abençoe e até a próxima aula de teologia, tá bom? Em nome de Jesus, feliz aí, né, que Deus possa movimentar a sua vida, tá bom? Tchau, tchau!